Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Ellen e eu ajudo mulheres TDAHs e autistas a construir uma rotina anti-caos. Se você caiu de paraquedas aqui e não conhece a minha história, eu sou uma mulher autista e TDAH diagnosticada somente na vida adulta. Sim, aqui nós temos mais um caso de diagnóstico tardio. E eu tô mega feliz de ter voltado aqui pro YouTube. Fazia um tempinho que eu não postava vídeos aqui nesse canal, porque afinal minha vida mudou muito nos últimos meses e eu tenho postado e produzido muito conteúdo para a rede vizinha lá no Instagram. A propósito, se você não me segue, o link vai estar aqui abaixo desse vídeo. E eu escolhi um tema de vídeo muito interessante para a gente voltar a colocar conteúdos aqui nesse canal. Um tema de vídeo que eu gosto muito de comentar e que vocês vivem me pedindo nos comentários, que é o bendito do autodiagnóstico. Ellen, como assim? Eu já vi alguns vídeos seus falando sobre o autodiagnóstico. Eu sei que algumas pessoas condenam demais essa prática, outras acabam incentivando. E hoje eu vim trazer um pouquinho da minha opinião real, gente, e de como eu acho que o autodiagnóstico deve ser praticado. Lembrando que se você não tem laudo fechado, se você não é TDAH, se você não é autista, ou tem algum transtorno como esse, fique no vídeo porque pode ser que seja útil para você também. Para quem conhece um pouquinho da minha história, eu sou diagnosticada primeiramente com TDAH. Eu fui diagnosticada com TDAH entre os 16 e 17 anos de idade, mais ou menos, e somente 10 anos depois que eu obtive o meu laudo de autismo. Então, 16 TDAH, 26 autismo. E todas as vezes que eu falo sobre o diagnóstico aqui, gera uma polêmica imensa, gente. Quando eu falo sobre o TDAH, eu sempre brinco que eu tropecei nesse diagnóstico e tem um motivo muito especial por eu falar dessa maneira. Quando eu fui diagnosticada com TDAH, eu também fui diagnosticada com depressão e ansiedade. E, na verdade, os motivos que me levaram a ser diagnosticadas com TDAH foi a própria depressão. Sim, gente, eu não tropecei no laudo porque foi dado de forma errônea. Eu tropecei no laudo porque eu fui atrás de tratamento e acompanhamento e foi indicado que eu fizesse uma avaliação neuropsicológica. Ellen, não sei o que isso significa. Uma avaliação neuropsicológica, gente, é uma série de entrevistas com escalas que devem ser aplicadas por profissionais capacitados. Psiquiatra, neuropsicólogo, psicólogos especialistas, psicopedagogos, entre outros profissionais que são habilitados a aplicar as escalas. E essas escalas são escalas de avaliação, onde será preenchido critérios de diagnóstico e cada profissional irá avaliar cada paciente de acordo com as queixas, o perfil psicológico e a sintomática. Então, gente, mesmo tão jovem, naquele momento o diagnóstico de TDAH para mim já foi considerado um diagnóstico tardio. E 10 longos anos se passaram até que eu suspeitasse do diagnóstico de autismo. Eu não parei por aí, gente. Eu passei pela depressão, pela ansiedade, pela falta de tratamento e acompanhamento do TDAH, porque até o momento eu não tinha tantas informações e achava que o TDAH não iria fazer tanta diferença na minha vida. Então, veja, 10 anos separam dois diagnósticos extremamente importantes. Qual que é o peso do autodiagnóstico aqui? Se eu não tivesse praticado o famoso autodiagnóstico, provavelmente hoje, nesse canal e lá no meu Instagram, eu não estaria falando sobre autismo. Pontapé inicial para que eu procurasse ajuda médica, para que eu conseguisse me expressar, entrar em contato com especialistas e levantar a hipótese que eu poderia sim ser uma mulher autista não diagnosticada, veio do meu processo de autodiagnóstico. Significa, gente, que eu confeccionei o laudo, que eu pressionei os profissionais, que eu inventei sintomas, ou que eu simplesmente peguei um monte de conteúdos aleatórios da internet e achei que era autista e era TDAH por conta desses conteúdos? Não, gente, o processo de autodiagnóstico não é algo formal. E a maioria dos profissionais condenam, porque em geral as pessoas assumem a hipótese como uma verdade única. Então veja, gente, durante a pandemia eu entrei em um processo de autoconhecimento muito intenso. Eu queria resolver muitas questões internas, questões familiares. Eu senti que eu estava mudando de fase na minha vida.
Eu já tinha passado por muitos perrengues, por muitas dificuldades, e mesmo que eu tivesse me entendido como TDAH, mesmo que eu tivesse transformado a minha rotina, que eu tivesse passado por fases muito complicadas e mesmo assim superado elas, ainda assim tinham características minhas que eu ainda tinha muita dúvida. E por muito tempo achei que essas características pertenciam somente ao TDAH. Com a vinda da pandemia, eu acho que a pandemia ela tirou o melhor e o pior de nós. E eu consegui perceber muitas características que até então eram comuns para mim, mas que não eram comuns para as outras pessoas. Foi aí, gente, que eu comecei a estudar com mais afinco sobre autismo, que eu comecei a pesquisar mais sobre isso, sobre autismo na fase adulta, autismo em mulheres, quais eram os critérios de diagnóstico para o autismo, e mesmo suspeitando e levando em consideração todos esses assuntos, o que se tornou um pontapé para que eu realmente procurasse um profissional foi o relato de uma mulher autista diagnosticada tardiamente. E é aí que o processo de autodiagnóstico se encaixa. Então veja, gente, não tem nada de errado com você se informar, com que você procurar sobre a condição, sabe? Assistir pessoas dando seus relatos, compartilhando experiências, vivências, assim como eu faço na internet, assim como outros produtores de conteúdo também fazem. Mas todo esse processo precisa ser levado com maturidade. E como a grande maioria das pessoas não acabam aplicando isso de uma maneira saudável, o autodiagnóstico ainda assim é muito condenado em meio médico. Então, ninguém está falando que você vai sair diagnosticado porque você viu um vídeo no TikTok, ou porque você viu um vídeo no YouTube, ou porque você assistiu um stories no Instagram e se identificou com características simples que a pessoa falou ali. Mas eu tô falando que esses conteúdos, que essas identificações que vocês sentem, junto com uma boa pesquisa, um bom processo de autoconhecimento e com ajuda profissional para que possam direcionar vocês da melhor maneira, geralmente traz bons resultados, como foi no meu caso. Eu acho que eu só tive coragem mesmo de marcar um psiquiatra novamente, de marcar um especialista, de fazer a minha avaliação depois que eu comecei a ver relatos de mulheres mais ou menos da minha faixa etária e que haviam sido diagnosticadas de forma tardia. Quais eram as dores, as habilidades, as vitórias, as derrotas, as vivências, e de uma forma ou de outra eu me sentia muito próxima dessas mulheres, tanto nas dificuldades quanto nas habilidades que elas tinham, nas incertezas. Então, sim, gente, foi um divisor de águas para mim conseguir aplicar o autodiagnóstico. Quando eu fui procurar ajuda médica, eu já tinha uma ideia de que eu poderia ser. Não era a minha única hipótese, obviamente. Eu tinha ciência de que aquilo poderia ser qualquer outra coisa, qualquer outro transtorno. Mas tem um ponto bem importante que eu sempre trago para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, para os meus conhecidos, que é assim: se você tem dúvida que você tem um diagnóstico psiquiátrico, seja ele ansiedade, depressão, TDAH, dislexia, bipolaridade, borderline, autismo, não me importa qual seja, vá de cabeça aberta ao especialista. Eu acho que seria uma dica suprema. Claro que a gente tem suspeitas, que a gente tem hipóteses, mas vá de cabeça aberta. Eu, quando marquei o psiquiatra, eu fui atrás de respostas. Eu não fui atrás de um laudo fechado para autismo. Eu procurei um especialista a princípio, porque eu já tinha sido muito invalidada muitas outras vezes e já havia passado por outros diagnósticos. Mas procurar um especialista me deu a liberdade de falar de tudo que eu havia pesquisado, das minhas dúvidas e do meu histórico médico. Então, quando eu falo que eu apoio o autodiagnóstico, eu não apoio que você faça o seu laudo ou que você fique fixo numa ideia sem comprovação médica ou científica de que você realmente é. Eu apoio o conhecimento, a pesquisa, a informação, a maleabilidade em você mudar de ideia. Por muitos anos, eu nem cogitava ser autista. Não porque eu não tivesse dúvidas, mas porque talvez eu tivesse tanto medo do diagnóstico que eu me forçava a não enxergar essas características. Inclusive, uma curiosidade assim bem legal, um dos primeiros vídeos meus aqui do canal que eu gravei, eu lembro que eu recebi um monte de comentários falando assim: "Nossa, você parece muito autista. Nossa, eu sou autista. Tem certeza que você só TDAH?" E eu lembro que aqueles comentários me deixavam ansiosa e eu falava: "Nossa, eu vou deletar esses comentários porque será que eu posso ser?" Eu tinha muito medo de ter uma segunda resposta, assim como foi a minha reação quando eu descobri sobre o TDAH.
E não, se eu soubesse de tudo que eu sei hoje, se eu tivesse a maturidade que eu teria enxergado realmente o diagnóstico tardio como uma segunda chance na vida. Eu acho que foi só depois do diagnóstico de autismo que eu senti que eu me conheci mais, que eu me olhei no espelho, que eu consegui identificar uma identidade que até o momento era tão fragmentada. Eu consegui ter mais certeza dos meus gostos, do meu jeito, de como eu me sinto melhor. Eu passei a me cuidar muito melhor depois do diagnóstico. De entender as minhas dificuldades, como eu me posiciono, quem eu sou no mundo. E eu sei que para quem não passou por essa experiência, parece até exagero eu falando dessa forma, mas eu garanto que não é. Então eu queria trazer um pouquinho da minha perspectiva em relação ao autodiagnóstico, porque eu sei que vocês comentam muito nos vídeos e sempre me perguntam por que eu não sou contra. E, gente, tá aí a minha opinião, eu não sou contra o autodiagnóstico, acho que a gente tem que tomar muitos cuidados. Não dá pra gente assumir que tem algo sem comprovação, sem fazer uma escala, até porque, gente, autismo não é brincadeira, é uma condição ainda muito estigmatizada e a gente tem que valorizar os bons profissionais, um bom acompanhamento para que a gente tenha mais qualidade de vida. Ainda mais quando a gente fala de diagnóstico tardio, é bem provável que você já tenha colhido, infelizmente, muitos prejuízos funcionais. Então é importante ter a certeza, ser diagnosticado assim que possível, para que você tenha então o melhor acompanhamento, o melhor tratamento e consiga melhorar também a sua rotina, assim como eu fiz. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o autodiagnóstico, se você acha que ajuda, que atrapalha, se é legal a gente ter essa visão antes da consulta ou não. E deixa também sugestões de tema, que agora a gente está voltando com tudo no YouTube. E eu vou estar produzindo muito conteúdo bacana para vocês, tanto de rotina, quanto de organização, quanto da minha vida sendo TDAH e autista. Por hoje é isso. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.